E aí, pessoal, vamos falar agora de vitamina D. E continuando a falar da síndrome metabólica, lembra, ela é uma associação de diversas doenças, diversas condições que vão associar e formar essa síndrome. No vídeo anterior falamos sobre resistência à insulina. Vamos falar nesse vídeo aqui hoje sobre pressão alta, né, ou a hipertensão e também a relação dessa vitamina D com a obesidade. Então, iniciando e falando sobre pressão alta, quando você pensa no controle de pressão do seu corpo, um mecanismo de extrema importância é esse RAS, que é uma sigla em inglês, que é basicamente o sistema renina angiotensina aldosterona, tá? E eu vou detalhar para vocês esse sistema aqui e mostrar a possível relação com a vitamina D. Então, basicamente, vamos imaginar que você tem uma condição que acontece uma queda na sua pressão arterial, ou você tem uma redução, por exemplo, de sódio, uma redução dessa volemia sanguínea. O seu rim, num sinal de alerta, num mecanismo de controle, começa a favorecer a ativação, né, a síntese, a produção de renina. Essa renina, então, produzida nos seus rins, sai na circulação em direção ao fígado. E chegando próximo do fígado, ele encontra uma outra enzima que é produzida por esse fígado, que é o angiotensinogênio. Então, os rins produzem a renina e o fígado produz o angiotensinogênio. O que vai acontecer? Essa renina vai grudar nesse angiotensinogênio, vai clivar e vai meio que quebrar esse angiotensinogênio num pedacinho menor que nós conhecemos como angiotensina 1. Tá bom? Então, a renina foi produzida a partir de uma queda de pressão arterial, por exemplo, e converteu o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai sofrer a ação de uma outra enzima, a enzima às vezes presente no endotélio dos seus pulmões, que nós conhecemos como ACE. Novamente, é uma sigla em inglês e a própria sigla ela já mostra exatamente o que essa enzima é capaz de fazer, porque é uma enzima do E, C de conversora de angiotensina. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa angiotensina 1 e vai converter em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 é a que será responsável por uma emissão maior de sinal para tentar controlar essa redução, essa queda na sua pressão arterial. E como é que ela faz isso, né? Tem diversos mecanismos, então ela tem a atuação em diversas regiões do seu corpo, em diversos tecidos, mas para tentar focar mais aqui numa parte direcionada à relação da vitamina D, a primeira coisa que a angiotensina 2 faz é provocar uma vasoconstrição. Então, o que que é uma vasoconstrição? Você tem um vaso desse tamanho aqui. O que que ela faz? Ela estreita esse vaso, ela reduz esse vaso. Então, ela vai provocar essa vasoconstrição numa intenção de fazer o quê? De aumentar a sua pressão arterial. Lembra? A sinalização da produção de renina veio a partir da queda de pressão arterial. Seu corpo tem mecanismos de adaptação para conseguir regular e elevar essa pressão arterial. Mas se você ficou um pouco confuso quanto isso, vamos fazer uma analogia pensando numa mangueira. Se você tem, por exemplo, aqui uma mangueira que tem um espaço, um volume maior, a pressão da água é menor. Mas se você chega e você coloca, por exemplo, o dedo e você reduz o tamanho dessa circunferência, né, aperta aquela mangueira, a pressão da água vai ser muito maior. Então você tinha uma pressão maior com um volume maior e você tinha agora um volume menor e o aumento dessa pressão aí, tá bom? Isso é o que a gente chama de vasoconstrição e o seu próprio corpo consegue fazer isso a partir da angiotensina 2. Outra coisa que ela também faz, né? Claro que aqui modulando, por exemplo, sua pituitária, a sua suprarrenal, produzindo ADH, estimulando a síntese de aldosterona, ela consegue aumentar a reabsorção de sódio e de água. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar o volume do sangue. Aumentando essa volemia, você induz então um maior exercício para elevar a sua pressão arterial. Então, alguns mecanismos de controle que ela consegue fazer para promover esse aumento de pressão, um aumento de reabsorção de sódio e água e uma vasoconstrição. Tá bom? Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque é um mecanismo de controle do seu corpo para conseguir manter sempre uma homeostasia, um equilíbrio na sua pressão arterial.
Ah, Ciro, mas qual que é a relação ainda com a vitamina D? O que acontece, pessoal? Quando você tem, por exemplo, algum quadro de uma redução no volume de sangue chegando nos seus rins, seja, por exemplo, uma estenose, que é como se fosse um entupimento dessas paredes que vão levar o fluxo sanguíneo até o seu rim, ou um processo de aterosclerose, pode fazer o quê? Seu rim vai ter uma informação meio errada. Vai falar, nossa, tem pouco volume de sangue, quer dizer que tem uma redução na pressão arterial. Vamos produzir renina para essa renina conseguir ativar o angiotensinogênio e angiotensina 1, que vai virar angiotensina 2 e vai favorecer o aumento da pressão arterial, aumentando a quantidade de sódio, aumentando a quantidade de reabsorção de água, provocando vasoconstrição. Isso a longo prazo, numa cronicidade, você vai induzir, né? Tanto é que a estenose renal ela é realmente um dos principais causadores aí da hipertensão, do aumento da pressão arterial. Então, basicamente, você tem um mecanismo de controle da sua pressão e, de uma maneira descontrolada, conseguiu provocar uma alteração na sua pressão, mantendo sempre uma pressão mais alta, vasos com mais constrição. Bom, entendido? E onde que a vitamina D atua nessa maneira? A vitamina D, quando você tem níveis estáveis dessa vitamina, você consegue fornecer feedbacks para o seu rim para reduzir a produção de renina. Então, níveis estáveis de vitamina D fala assim para o rim: calma, tá tudo bem, para de produzir renina, para de produzir essa coisa que está induzindo uma hipertensão, você errou aí. Como é que ele faz isso, né? A vitamina D, novamente, ela se liga no VDR, que é o receptor de vitamina D, ele liga, ele entra nesse citosol, né? Pensando aqui na sua célula, liga nesse outro receptor, que é o RXR, e o VDR mais o RXR mais a vitamina D no formato ativo, que é 1,25 de hidroxivitamina D, conseguem migrar lá no núcleo, no fator, né? No gene promotor, e reduzir, né? Fornecer menos, aí fala assim, feedbacks para gerar menos renina, tá? Aqui, claro que eu falei de uma maneira muito mais rápida, porque nos vídeos anteriores de vitamina D, o primeiro vídeo, na verdade, que eu falo sobre os mecanismos de ação, eu explico detalhadamente toda essa questão de como a vitamina D atua no núcleo da célula, tá bom? Então, novamente, a vitamina D consegue reduzir os níveis de renina e, consequentemente, reduzir a sua pressão arterial, né? Sim, pessoal, será que a vitamina D, a deficiência de vitamina D, pode ser um causador para induzir a hipertensão? Porque eu falei que a vitamina D ela consegue controlar o sistema renina, então reduzindo a produção dela. Mas será que a deficiência de vitamina D pode elevar os níveis de renina? E sim, consegue. A deficiência de vitamina D pode ser um dos causadores para provocar a hipertensão. Seja simplesmente pelo aumento do estímulo da produção de renina, você perde um dos mecanismos de controle para compensar essa produção de renina, como também níveis mais baixos de vitamina D podem induzir cascatas inflamatórias, principalmente a nível de macrófago. E esses macrófagos, num ambiente muito mais inflamatório, pode favorecer a formações de placa de ateroma, né? Se ligando lá o LDL colesterol, geram aquelas from cells, né? As células espumosas lá na íntima das suas artérias e acaba favorecendo aí o estreitamento do vaso. Quando você tem o estreitamento do vaso e a aterosclerose, no caso, seria basicamente o mesmo nome, você poderia induzir menor fluxo sanguíneo, induzir aquilo que nós conhecemos como estenose renal e favorecer aí menor volume de sangue, estimulando mais a produção de renina. Então, dois exemplos aqui mostrando para vocês de como a vitamina D, uma deficiência de vitamina D, poderia provocar o aumento da sua pressão arterial, tá? E ainda continuando falando dessa relação de deficiência de vitamina D e de renina, quando você tem níveis mais baixos de vitamina D e você então induz o aumento de renina, você vai aumentar a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um formato mais ativo, mais potente desse composto. E esse angiotensina 2 tem receptores em células que vão favorecer o que? A elevação de ROS, que é espécies reativas de oxigênio, que nós conhecemos também como radical livre, que aumenta o estresse, aumenta a inflamação dentro dessa célula.
E fazendo aqui um paralelo junto com o nosso vídeo anterior sobre vitamina D e resistência à insulina, que também é uma dos compostos das doenças, das condições presentes na síndrome metabólica. Quando você tem aqui citado no vídeo, né, que você tem o receptor da insulina ligando aqui no receptor dela, esse receptor da insulina ela gera uma cascata intracelular, então temos aqui o substrato do receptor da insulina, que sinaliza essa outra proteína quinase, que é a PI3K, que vai virar o AKT. A AKT vai fazer o estímulo para pegar essas vesículas de GLUT4, levarem até o citoplasma da célula para esse GLUT4 favorecer a entrada da glicose para dentro da célula, fornecendo então, saindo de um estado de uma hiperglicemia para uma normoglicemia, um controle da sua glicemia. Entretanto, quando você tem o excesso de renina e o excesso do estímulo de angiotensina 2, aumentando a produção dessas espécies reativas de oxigênio, você consegue inibir, olha aqui, ó, inibição dessas enzimas, dessas proteínas quinases que fazem parte para mobilizar esse GLUT4 para fora. Então, o que, que vai acontecer? Menos GLUT4 movendo-se até o citoplasma, menos glicose entrando, você vai ter uma hiperglicemia crônica, podendo levar aí o aumento dessa resistência à insulina, remando até mesmo para você se tornar um diabético, tá bom? Então aqui fazendo uma relação, né, de como a vitamina D consegue atuar na resistência, na pressão arterial. E continuando falando sobre síndrome metabólica, já falamos sobre resistência à insulina no vídeo anterior, já falamos nesse vídeo sobre pressão alta e qual que é a relação da síndrome, qual que é a relação da vitamina D com a obesidade. Uma coisa que já se sabe é que quanto maior o peso, principalmente de gordura, né, desse indivíduo, quanto maior o IMC dele, que é o índice de massa corpórea, que é uma cálcula obtida a partir do seu peso dividido pela sua altura em metro ao quadrado, quanto maior esse IMC, menor os níveis de vitamina D, né? E aqui mostro uma relação que a cada de incremento de 1 nesse IMC, você tem uma redução de até 1,1% dos níveis de vitamina D, tá bom? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma relação dessa vitamina D com a obesidade. Primeiro, basta entender, né, para a gente relembrar que você obtém principalmente a vitamina D do sol a partir dos raios ultravioleta B na sua camada mais superficial da pele, que é a epiderme, e aí você tem uma irradiação desse 7-dehidrocolesterol, que vai virar pré-vitamina D, pró-vitamina D, e depois você tem a formação de vitamina D3, que é o colicalciferol. Essa pele, né, essa vitamina D da pele vai sair na circulação a caminho do fígado para sofrer o processo de hidroxilação, se tornando a 25-hidroxivitamina D, que ainda está num formato que não está ativo, mas é o local que ela mais. Esse é o estado. Quando você verificar sobre o vídeo de exame laboratorial, eu vou explicar isso de uma maneira melhor, mas basicamente seus níveis maiores de vitamina D estão nesse formato. E ela se espalha ao longo do seu corpo nesse formato, em diversos tecidos, seja no próprio fígado, no seu músculo, como também nos seus adipócitos, ou seja, nas suas células de gordura. Essa aqui é uma palavra importante: células de gordura. Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, a pergunta que quando você começa a pesquisar sobre sobre os artigos de vitamina D é: será que níveis mais baixos de vitamina D é uma causa da obesidade ou a consequência de você estar obeso? Então, vou mostrar aqui as hipóteses citadas por diversos artigos, iniciando pela consequência. Então, você tem níveis mais baixos de vitamina D por você ser obeso, tá? Então, vamos mostrando aqui as relações, as hipóteses citadas por diversos artigos de diversos autores. A primeira hipótese é que normalmente o indivíduo que ele é obeso, ele tem menor exposição ao sol, né? Não pratica atividade física, principalmente outdoor, né? Fora aí daquele ambiente da academia, se expõe menos ao sol, normalmente tem uma relação, já que ele tem muito mais inflamação, um aumento de dermatites, um aumento de alergias. Então, mesmo às vezes não se expondo ao sol, quando se expõe, normalmente utiliza eh, protetor solar que pode reduzir a atuação desses raios ultravioleta B e comprometer, por exemplo, a síntese de vitamina D. A segunda hipótese, que já que quando você pensa em fontes alimentares de vitamina D, normalmente ela está presente em peixes, né? Salmão, sardinha.
E foi mostrado em recordatórios que normalmente esse tipo de proteína é o que acaba sendo menos consumido em obesos. Normalmente ele opta mais por carnes, por produtos industrializados, ultraprocessados. Então temos aqui referente à obtenção dessa vitamina D. A terceira hipótese é que, já que eu falei que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela gosta do ambiente que acaba sendo repleto de gordura. E o que acontece? Foi mostrado em alguns artigos que essa vitamina D, que ela é obtida sintetizada a partir do sol, ou também pela suplementação ou pela ingestão, antes dela chegar no seu fígado para sofrer o processo de hidroxilação, ela é como se fosse sequestrada pelos seus adipócitos, a sua gordura, ela cai, ela vê aquele excesso de gordura, a vitamina D que adora uma gordura cai na tentação e fica lá presa lá na sua gordura, não conseguindo chegar no fígado. Então, se você não tem menos na circulação, os seus níveis de vitamina D vão acabar caindo. A quarta hipótese é falado referente ao tamanho, o volume que a gente está falando. Né? Quando você, já que eu falei que a vitamina D ela fica espalhada em tudo que é parte do seu corpo, em vários tecidos no seu corpo, quando você tem muita gordura, quando você tem, por exemplo, um fígado um pouco maior, quando você tem os órgãos que ficam um pouquinho maiores, quando você aumenta o volume desse seu corpo, consequentemente você vai ter uma maior depósito dessa vitamina D em vários tecidos, em concentrações maiores nesse tecido, e vai ter níveis circulantes de vitamina D mais baixos. É por isso mesmo que, quando a gente pensa na suplementação de vitamina D em obesos, demora mais para subir essa vitamina D, mas também demora mais para descer, porque você ainda tem as reservas que estão presas dentro desse tecido. A quinta hipótese, e aqui foi mostrado referente à obtenção dessa vitamina D, a síntese pensando na sua pele, é que quando você tem o sol, e esse sol ele entra em contato na sua pele, os raios ultravioleta B, você tem a irradiação do 7-deidrocolesterol em pré-vitamina D3, virando a vitamina D3, que depois ela vai se mover lá no seu fígado. Foi mostrado numa evidência que, em indivíduos obesos, essa formação de 7-deidrocolesterol em vitamina D foi reduzido em até 53% quando foi comparado com indivíduos eutróficos, ou seja, indivíduos dentro do peso. Então, podendo também comprometer a síntese dessa vitamina D e então sendo uma consequência a sua redução provida da obesidade. A sexta hipótese é que esse excesso de gordura corporal, por induzir fatores transcricionais que vão aumentar a sua inflamação, né? Aqui eu vou falar novamente de uma maneira mais acelerada, porque essa parte aqui específica de hepcidina e ferro eu falo nos exames laboratoriais. Quando você tem um aumento de inflamação, você vai ter o aumento da síntese de uma proteína que nós conhecemos como hepcidina. E essa hepcidina, ela é um mecanismo de controle de ferro do seu corpo. Quanto maior os níveis de hepcidina, menor a absorção do seu ferro. Então, quando você está inflamado e você aumenta a hepcidina, você, mesmo tendo níveis mais baixos de ferro, você induz ainda mais uma deficiência desse ferro, reduzindo os níveis desse ferro. E daí, qual que é a relação com a vitamina D? Quando você pensa na hidroxilação, naquela enzima que vai colocar, por exemplo, no carbono 25, ou na região, por exemplo, né, 1-alfa 25 de hidroxivitamina D, que é o formato ativo, essas hidroxilases são dependentes de ferro. Não apenas de ferro, mas também de magnésio, tá? Então, se você tem níveis mais baixos de ferro, você vai ter menor ação dessas enzimas e, consequentemente, menor ativação. A sétima hipótese, ela difere um pouco da oitava hipótese, mas foi mostrado também nessa sétimo artigo que, em indivíduos obesos, você tem uma redução da atividade da hidroxilação, né? Seja às vezes pelo próprio ferro citado anteriormente, como também se fosse uma menor redução na efetividade dessas enzimas, seja no fígado, como seja também a nível renal. Então, mesmo você obtendo a vitamina D, ou podendo ter comprometido, aqui não mostrei uma das evidências que deu comprometimento na síntese da pele, você ainda tem menor ativação no fígado e menor ativação nos seus rins. O oitavo artigo não concorda com esse artigo aqui citado no sétimo, ele fala que não, na verdade é o oposto.
você tem um excesso de ativação renal, você fica querendo ativar muito essa vitamina D, porque lembra, ativação final, a hidroxilação final, para ela virar no formato ativo, é o calcitriol, acontece a nível renal. Então, aumentando muito a atividade, você aumenta a atividade dessa vitamina D, tem muita vitamina D ativa, e no mecanismo de controle você tem um feedback negativo no seu fígado e fala assim, ó, para de ficar hidroxilando vitamina D aí, porque a gente já tem excesso aqui sendo ativa. Então, mais uma vez, podendo reduzir a atividade e provocando, então, a deficiência de vitamina D. Então, essas são as hipóteses citadas por diversos autores, mostrando que realmente níveis mais baixos de vitamina D é basicamente uma consequência da obesidade. Mas trago para vocês aqui referente também assim, será que a vitamina D tem como uma das causas de provocar essa obesidade? Então, vou mostrar algumas hipóteses também citadas em alguns artigos. A hipótese 1 e a hipótese 2 envolvem o mesmo metabolismo, que é relacionado ao cálcio e o PTH. Eu explico bem detalhadamente, é mais de 20 minutos falando, que é no vídeo de saúde óssea e vitamina D. Mas basicamente, você tem a vitamina D3 obtida, por exemplo, da pele, da suplementação ou de fontes alimentares. Você tem a hidroxilação dela no seu fígado e a outra oxilação, hidroxilação e ativação dela a nível renal. Quando você pensa nessa vitamina D, ela é de extrema importância para conseguir regular, nessa formato ativo aqui, ela consegue regular a absorção de cálcio. Então, se você está conseguindo ativar ela de maneira adequada, você vai garantir a produção de enzimas de proteínas que nós conhecemos como TRPV6 e calbindina, que vão garantir com que esse cálcio seja absorvido. Agora, se você tem níveis mais baixos de vitamina D, você vai ter menor produção dessas proteínas que regulam a absorção de cálcio e vai favorecer a redução do cálcio sérico. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você tem uma redução desse cálcio sérico, você vai ter um maior estímulo das suas paratireoides a produzir o hormônio dela, que é o PTH. E o PTH, basicamente, o que ele vai fazer? Ele estimula o seu rim a hidroxilar. Vamos ativar mais vitamina D, vamos ativar mais vitamina D. Só que você não tem nível de vitamina D. Está deficiente, está faltando produto. Então ele fica doidão, porque você tem baixo cálcio, você precisa aumentar seu cálcio, ele fica estimulando mais suas paratireoides a produzirem mais, e você aumenta os seus níveis de PTH. Então, duas hipóteses: níveis mais baixos de cálcio e níveis mais altos de PTH, tá bom? E qual que é a relação que a gente consegue fazer com uma possível causa de obesidade? Quando você tem níveis mais baixos de cálcio, aqui eu estou pensando numa deficiência de cálcio, você consegue comprometer a sua lipólise, que é a sua quebra. Lise é quebra e lipo é gordura. Você induz uma menor quebra de gordura, facilitando então o acúmulo dessa gordura. E o cálcio também consegue modular o apetite. Ele é necessário para essa síntese, para esse controle de apetite. Então, sem cálcio, você eleva o apetite, come mais e com a lipólise comprometida, você ganha peso. E a outra hipótese relacionada com os níveis mais altos de PTH, né, o excesso, um hiperparatiroidismo, basicamente naquela tentativa frustrada de tentar aumentar os níveis de cálcio, ele vai pegando todo o cálcio que tem e vai jogando para o ambiente intracelular, aqui falando especificamente dos seus adipócitos, das suas gorduras. E esse excesso de cálcio lá nas suas gorduras, lá nos seus adipócitos, você consegue estimular mais a enzima que nós conhecemos como ácido graxo sintetase e ficando induzindo, estimulando ela incansavelmente, você facilita a lipogênese, que é o aumento de gordura corporal, tá? Então, tanto quanto baixo cálcio, como também um estímulo muito intenso de PTH que leva muito cálcio para dentro, pode induzir o ganho de peso, né? A terceira hipótese é relacionada a níveis mais baixos de vitamina D, né? Que pode induzir uma. Já que a vitamina D ela consegue regular os níveis de leptina, porque leptina e grelina são hormônios que conseguem auxiliar no seu apetite. Se você tem menos vitamina D, você vai ter menos leptina, você vai ter menor controle nesse seu apetite, vai elevar e, consequentemente, vai aumentar o seu consumo alimentar. E níveis mais baixos de vitamina D. Já mostrei em vídeos anteriores
ele é um potente anti-inflamatório, porque ele consegue produzir citocinas, né? Consegue produzir, por exemplo, o IKB, que é um inibidor alfa de NF-κB, que é esse fator transcricional que se migra até o núcleo para transcrever e posteriormente traduzir citocinas inflamatórias. Então, resumidamente, quanto menor os níveis de vitamina D, maior o poder e o teor inflamatório do seu corpo. E quando você tem muita inflamação, você compromete diversos órgãos e diversos tecidos. Então, pode induzir uma resistência à insulina, que vai favorecer o ganho de peso, pode induzir, por exemplo, uma diminuição na sua saúde intestinal, que vai produzir menos GLP-1, que também tem relação com essa parte da insulina, também tem relação com o ganho de peso. Então, esse aumento generalizado da inflamação pode induzir uma compulsividade, uma maior lipogênese e, consequentemente, um maior ganho de peso. Então, mostra aqui 4 hipóteses que podem ser a causa. Claro que vocês não vão achar que a vitamina D, a suplementação de vitamina D, é a cura, né? O remédio para conseguir provocar o emagrecimento. As pessoas já culpam a tireoide, agora vão falar, eu sou sobrepeso porque eu tenho deficiência de vitamina D. Não é isso, mas ela poderia realmente auxiliar nessa causa aí para induzir esse ganho de peso. Mas não importa se ela é a causa, não importa se ela é a consequência, que mostra que quando você tem um grau de sobrepeso, um grau de obesidade, alerta nos seus status de vitamina D. Trago para vocês uma evidência mostrando que quando você tem a suplementação de 5.000 I ou de 10.000 I por dia de vitamina D, aqui ó, você percebe, aqui são os níveis de vitamina D. Quanto mais alto essa barrinha, obviamente maior os níveis de vitamina D. E quanto mais para a direita, aqui é relacionado ao tempo. Então, para cima são os níveis, para a direita tem relação com o tempo. Você percebe que, comparado com o indivíduo magro, o indivíduo obeso, mesmo tendo a mesma suplementação, na mesma dose, demora mais tempo e, mesmo assim, demorando mais tempo, ainda tem um nível menor de vitamina D. Não importa se você aumenta a dose. Então, é por isso também que é importante você assistir o vídeo sobre suplementação de vitamina D e não achar que é 2.000 I para todo mundo que vai resolver seu problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.